início da nossa mesa redonda de hoje, eu gostaria de convidar o presidente da ANEPREM, o senhor Eliomar Santos, ele que quer dar uma palavrinha com vocês. Bom dia a todos e a todas. Graças a Deus estamos aí fechando esse evento, né? Mas como todo evento, sempre surgem algumas imprevistos, né, que a gente precisa adequar a programação nesse momento. Estava previsto que o Alex, subsecretário de Previdência, estaria aqui pela manhã, mas em razão do cancelamento do voo ontem à noite, ele me ligou, já era mais de 10 horas da noite, dizendo que ele só vai poder chegar aqui às 12 horas hoje. Então a gente ele irá fazer uma palestra no encerramento, né? Irá falar para todos no encerramento, logo após o almoço, né? No mesmo local do almoço, ali vai ter um palco onde ele estará falando, fazendo encerramento, e uma palestra multinacional em seguida. Então o pessoal acabou de estar almoçando, vai relaxar, e ao mesmo tempo a gente já está terminando o evento logo depois. E então nós, para que mantivesse o nível da programação, procuramos convidar aqui para fazer nesse primeiro momento. Ele como é presidente do Conaprev também, nós estaremos aqui com o vice-presidente do Conaprev, né, que é o Sérgio Aureliano. A nossa apresentadora, mestre Irmã, estará trazendo as maiores informações sobre os palestrantes, sobre a mediação do Roberto Moisés, que é o vice-presidente, e também o conselheiro do Tribunal de Contas de Mato Grosso, Ronaldo Oliveira, que também a mestre Irmã estará trazendo maiores informações sobre cada um dos membros que estarão compondo. Então, portanto, a palavra é sua. Mais uma vez, obrigada. Então, nesse primeiro momento, o tema desta manhã é Conaprev, participação do colegiado na definição de políticas previdenciárias, PEC 06/2019, regulação dos requisitos para conselhos, conselheiros e gestores. Então, eu convido para fazer parte aqui dessa mesa redonda o conselheiro substituto do Tribunal de Contas do Mato Grosso, professor Ronaldo Ribeiro de Oliveira. Convidamos também o presidente do Rio Previdência e vice-presidente do Conaprev, Sérgio Aureliano da Silva. E para fazer a mediação, Roberto Moisés, que é presidente do Alagoas Previdência e vice-presidente da ANEPREM. Bom dia a todos. Mais um dia, depois de uma festa de ontem. Com satisfação, então, que estamos aqui novamente para aprender mais um pouco. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre Conaprev, Sérgio Aureliano, e o Ronaldo também vai falar um pouquinho sobre alguma coisa como conselho, e é muito importante para todos nós obter esse conhecimento. E aí levar esse conhecimento para outros lugares, multiplicando esse conhecimento que estamos aprendendo aqui. Não vou demorar muito, acho que o Sérgio Aureliano tem muita coisa para falar aqui, e nós vamos iniciar então com o Dr. Sérgio. Ele vai começar a palestra dele. E aí, 1 hora. Que isso? Só isso? Bom dia a todos e a todas. Bom dia. Bom, a gente foi pego um pouco de surpresa, mas o assunto Conaprev, não sei se vocês conhecem a composição do Conaprev, são todos os dirigentes de estados do Brasil, mais as representações de municípios, a ANEPREM, a BIPEM, Confederação Nacional dos Municípios, e alguns municípios que foram convidados para fazer parte do Conaprev. O Conaprev, ele tem uma função... obrigado. Eu tinha feito uma outra apresentação, porque o tema ia ser um outro, seria os impactos da PEC no Estado. Tá? Mas, veja só, eu também vou falar do impacto da PEC no Estado, vou aproveitar e também conversar sobre isso. Bom, o Conaprev, ele tem a função um pouco diretiva, tá, com relação
a todos os regulamentos que tem o regime de previdência próprio. Ou seja, toda a resolução, toda a portaria, antes de ser publicada e antes de passar pelos órgãos reguladores, passa pelo CONAPREV, para o CONAPREV dar o seu aval. Bom, hoje nós estamos discutindo, eu faço parte do grupo de trabalho, e o nosso amigo Ricardo aqui da CVM também faz parte do grupo de trabalho da nova resolução que vai modificar todos os critérios de aplicação financeira com a resolução do Conselho Monetário Nacional. Então, essa resolução, provavelmente, nós vamos finalizar a redação no dia 2 de dezembro, 2 e 3, a gente deve finalizar a redação. Ela não vai ser de imediato colocada, porque ainda tem que passar por procuradoria, tem que passar pela parte jurídica, tem que passar também pela CVM, pelo currículo da CVM, que é onde emite a resolução, mas ela está praticamente pronta, tá? Eu posso até adiantar algumas coisas para vocês. No início, se queria fazer uma coisa geral para todo mundo. Só que nós chegamos à conclusão, e aí foi uma discussão bastante grande, que eu não posso fazer o mesmo critério para o Estado, para o município capital e o município lá do interior. Eu não posso criar o mesmo critério, porque não teria como aquele pequeno município fazer as suas aplicações financeiras com o mesmo critério que tem no Estado. Então, ela vai ser dividida por níveis. Tá? A última proposta está separada por níveis. Cada um vai ter um tipo de nível e um tipo de resolução para aquele ente público pequeno. Ele vai ter uma maneira de aplicar os seus recursos. A gente sabe que o pequeno município, o que ele faz, não faz nenhuma cotação, nada disso. Só tem uma agência do banco. Normalmente a Caixa Econômica ou o Banco do Brasil na sua cidade. O que ele faz? Ele pega o dinheiro, vai lá, entrega o gerente e faz a aplicação financeira. E aí não consegue rentabilidade, que é uma outra coisa muito importante. Eu sou atuário, já há 40 anos. A rentabilidade agora, vocês não vão conseguir mais 6%. E ao atuário, quando fizer a próxima avaliação atuarial, dentro dos critérios da 464, ele vai dizer que você não vai atingir a meta. E não atingindo meta, vocês geram déficit financeiro para o plano. Não é déficit atuarial, vocês vão gerar déficit financeiro. Ou seja, o atuário estava prevendo uma arrecadação com 6%. O que o atuário faz? Ele pega o servidor, vê até quando que ele vai ter direito ao benefício, tá? Ou seja, daqui a 15 anos, ele sabe qual é o crescimento real do salário. E IPCA e INPC não é crescimento de salário, tá, gente? IPCA e INPC é reposição de moeda. Crescimento de salário é triênio, quinquênio, ou então alguma coisa adicional, um plano de cargo de salário, isso é crescimento real. E aí ele sabe quanto que você vai estar ganhando no dia que você tem direito a aposentar. E aí, o que ele faz? Ele pega aquele valor, multiplica por 13 e multiplica pela sua sobrevida. Ele tem um montante que o fundo precisa ter lá no final, no dia da aposentadoria. Mas nós estamos hoje. Aí, o que ele faz? Ele traz esse valor a valor presente, descontando a taxa de juros. Se você não vai conseguir esses juros no mercado, você vai gerar déficit financeiro. E a Secretaria vai notificar quem não atingir meta. Ou seja, vocês já podem começar a estudar, porque hoje, por exemplo, lá no Rio Previdência, a gente já chegou à conclusão que o dinheiro novo, o que é dinheiro novo? São as contribuições que a gente recebe. Esse dinheiro novo eu não consigo aplicar no mercado mais a mesma taxa que eu tinha anteriormente. Hoje eu não consigo bater a meta porque eu tenho papéis ainda aplicados antigamente. Mas hoje, papel novo, dinheiro novo, eu não consigo mais do que 4,75. É o limite que a gente consegue hoje no mercado, é 4,75,
Até chegando um pouquinho a 4,9, mas mais do que isso vocês não vão conseguir. Estou sendo realista, tá, gente? E isso aí já saiu uma tabela que o atuário vai ter que calcular o quê? O retorno dos investimentos. Isso está tudo naqueles anexos da portaria 464, que virou uma tese de mestrado para o atuário. Mas vocês vão ter que dar muitas informações para o atuário. Bom, e o CONAPREV, todas essas legislações, antes passa pelo CONAPREV para a gente discutir, avaliar e aprovar. Depois de aprovado, vai para os órgãos para a divulgação. Bom, o CONAPREV também está criando uma junta de recursos da Previdência. Tá? Essa junta não vai ser a junta do INSS, vai ser uma junta específica para julgar só recursos que vocês fizerem à Secretaria de Previdência, Secretaria de Previdência Social. Agora nem tem mais a social, né? Já tiraram o social da Secretaria. A Secretaria de Previdência, se você fizer algum recurso de alguma coisa que eles notificaram vocês, esses recursos vão ser todos julgados por essa junta e vai ser criada. Tá? Vai ter participação só de RPPS nessa junta. Tá? Quer dizer, a gente vai ter muito mais como discutir com a Secretaria alguns pontos que a gente não concorda com aquela notificação, com aquela suspensão do CRP. Tudo isso você vai poder fazer um recurso à junta. Então, a função do CONAPREV é exatamente essa. Tem alguns pontos que, às vezes, a gente, o Roberto faz parte também do CONAPREV, e a gente discute muito. Por quê? Eu sou atuário há muitos anos, né? E também fui consultor da Confederação Nacional dos Municípios. Então, eu conheço os municípios praticamente do Brasil inteiro. E quando se começa a discutir, parece que todo mundo é Estado. Parece que todos os RPPS têm estrutura de Estado. E não é verdade. Por exemplo, essa certificação que a gente vai ter que fazer para todos os conselheiros. Será que vocês vão ter, alguns municípios vão ter pessoas para ser conselheiro e se certificar? Lá no Rio Previdência mesmo, tem 40 pessoas no conselho, porque tem representação de todos os poderes, representação. Lá a representação dos aposentados é uma senhora com quase 90 anos. Como é que eu vou mandar ela se certificar? Vai ser difícil. Imagina, vocês não conseguem uma pessoa certificada para ser do comitê de investimento. Quanto mais certificar os conselheiros. Até porque é temporário. Ele está lá um período e depois ele vai embora. Né? E o certificado, de vez em quando, ele tem que renovar, tem que fazer prova de novo. Entendeu? Então, é uma questão que também a gente acha que tem que ser discutida por nível. Não pode passar a régua e, todo mundo é assim. A gente tem que discutir isso, porque não é todo mundo é Estado. Tem um pequeno município que não tem estrutura. Você, às vezes, não consegue nem um gestor que conheça a Previdência. Gente, eu rodei o Brasil inteiro, na Amazônia, em tudo quanto foi lugar eu fui. A qualificação é a coisa mais importante que tem. Lá no Rio, a gente está fazendo muito qualificação, além dos servidores do Rio Previdência, que eu entrei lá agora, em janeiro. Além dos servidores do Rio Previdência, a gente está qualificando todo mundo, a gente também está qualificando o pessoal dos RPPS do Estado. Todos os cursos de qualificação que a gente dá no Rio Previdência, eu convido todo o Estado, e eles participam. Agora mesmo a gente vai fazer dia 6, junto com a Secretaria de Previdência e a Premerge, uma reunião para discutir, e não vai ser palestra, vai ser oficina, com todos os RPPS, com todos os setores de RH do Estado, porque lá ainda tem algumas secretarias que concedem benefício, mais Tribunal de Contas, mais
Tribunal de Justiça, mais Ministério Público, para discutir o que vai ser auto-aplicável. A gente está indo, levando a secretaria, o nosso juiz Fábio de Souza também vai estar presente, que ele é muito meu amigo, ele falou que vai estar presente, para a gente, não é palestra, é oficina, todo mundo discutindo, porque vocês sabem tudo que vai ser auto-aplicável para vocês? Já teve palestra aqui. Tem algumas coisas que até nós temos dúvida. Tem algumas coisas que a Secretaria diz que vai ser auto-aplicável. Acho que não está isso escrito. Entendeu? Então, isso tudo a gente tem que discutir bastante, usar todas as nossas ferramentas. A maioria de vocês devem ter associações estaduais, procurar essas associações estaduais para ver se faz uma oficina, convida o pessoal da secretaria, o pessoal da secretaria vai até vocês, para vocês discutirem sobre isso. O nosso Vila também lá da DataPrev, que também faz parte do conselho, entendeu? Então isso aí é muito importante. A qualificação do servidor é a coisa mais importante que tem para o RPPS. Bom, agora voltando lá que eu disse que tinha preparado alguma coisa, e foi de madrugada, eu já tinha uma apresentação sobre a aplicação, a adesão da PEC integralmente, da PEC 103. Ou seja, no caso do Rio de Janeiro, nós não temos nenhum ganho financeiro. Por quê? Eu já cobro 14% do servidor e 28% patronal. Então eu não vou ter ganho financeiro nenhum. Eu só teria ganho atuarial. Por quê? Vai postergar a aposentadoria. Tá? E no nosso caso, eu tenho 2 planos de previdência. Um plano financeiro, que é garantido pelo Tesouro, e o plano previdenciário, que são as pessoas que vão ter benefício até R$ 5.800, e eu tenho a previdência complementar, chama-se RJ-Prev. A gente tem a previdência complementar. E lá, veja só, hoje, os juízes, aquelas pessoas que ganham um salário razoável, né? Juiz, Ministério Público, estão querendo que a gente abra, porque só pode entrar no plano complementar quem foi admitido no Estado a partir de setembro de 2013. Porque o benefício dele está limitado ao teto do RGPS, que é 5.866 hoje. E aí ele faz o plano complementar dele. 8,5% é a contribuição dele e 8,5% a parte patronal. Então os juízes estão querendo que a gente abra para a migração deles, que estão antes de setembro de 2013, também para esse plano. Por quê? Gente, eu tenho uma folha de benefícios mensal de 1.600 bilhões. São 266 mil aposentados e pensionistas. E como esse pessoal todo é garantido pelo Tesouro, provavelmente, quando eu chegar a uma folha de 2 bi, 2,5 bi, o Tesouro não vai ter condição de bancar essa folha. Imagina, bancar uma folha de 2 bi de aposentados inativos, mais 2 bi de ativos. Tem a mínima chance. Não só eu, como a gente tem um consórcio COSUD, que é Sul e Sudeste. Nem eu, nem nenhum estado desse consórcio teria condição. Então, o que esse pessoal que tem um salário maior está querendo fazer? Salda esse plano, para mim, eu vou optar, e eu vou para o plano complementar. Ele sabe que ele vai fazer a poupança dele, ele vai garantir a renda dele. Então, a Previdência, a partir de agora, todos vocês vão ter que limitar o benefício. Apesar de que alguns municípios não tem ninguém que ganhe mais de R$ 5.800. Existe município, a média salarial é 3 mil e pouco. Então, você faria, como é que você criaria um plano complementar para 10 pessoas, 5 pessoas? É viável. Aí vocês, como foi falado em outras palestras aqui, vocês teriam que fazer adesão a um plano já existente. Existem vários estados, vários estados já com a previdência complementar.
Inclusive tem a Previdência Complementar da própria União. O FUNPRESP também vocês podem fazer adesão ao plano complementar, porque vai ser todos esses planos são multipatrocinados. Ou seja, você vai ter o seu CNPJ dentro do plano, tudo separado, contabilidade separada, as caixinhas com o nome das pessoas, os saldos de conta separados, tudo separado. Não junta nada. Por exemplo, se der problema no meu plano, não vai dar problema no plano dele, porque ele é separado de mim. Totalmente separado. Esses fundos são totalmente separados. Em todos os estados, provavelmente terá previdência complementar. Aqueles que não criaram ainda não vão criar. Nós já temos a nossa lá desde 2013. Bom, e aí o impacto disso, eu sou atuário ainda, né? Mas a minha empresa, eu tive que sair da empresa para poder incluir previdência. A gente já teve um portfólio de 800 municípios no Brasil inteiro, como atuário. Então eu conheço, principalmente lá no estado do Rio, tem município, se implantar, aderir à PEC, ele sai da situação deficitária para a situação superavitária. Com 14%, mas postergar, principalmente benefícios, principalmente municípios com regimes novos, que ainda está na fase de capitalização, não está na fase de pagamento ainda. Esses planos, eu tenho vários municípios, se aderir à PEC, ele passa de uma situação deficitária para uma situação superavitária. Isso é verdadeiro. Lá no Rio, apesar de todos esses problemas, se eu colocar lá, deixa eu só mostrar aqui, eu não vou falar sobre isso, porque isso aqui tem coisa de militar, tem um negócio que eu aproveitei ontem, tá? A PEC, tudo deu. Se eu implantasse a PEC no Rio, a minha insuficiência, porque eu sou plano financeiro, eu não tenho déficit. Quem tem plano financeiro não tem déficit. Ele tem insuficiência de cobertura, porque é garantido pelo Tesouro. O resultado atuarial sempre é zero. Por quê? Você vai ter as suas provisões, mas vai ter lá insuficiência de cobertura que o ente vai colocar, é o mesmo valor das provisões. Então o resultado atuarial sempre é zero, porque está garantido pelo Tesouro. No nosso caso, nós temos uma insuficiência de cobertura de 653 bilhões no plano financeiro. Se eu implantar a PEC, em 10 anos eu ganho 100 bilhões. Ou seja, a minha insuficiência de 653 passa para 553. Imagina, 653 bilhões, o que é isso? Isso é o que está, não é o que está faltando, é o aporte que o Tesouro vai fazer de hoje até o último aposentado. O que o atuário calcula é isso. Quanto falta de dinheiro para pagar todo mundo até o último benefício, que são as provisões. E no nosso caso lá, nós também temos um plano previdenciário, tá? E aí a gente teria só 141 milhões, e aí no nosso caso, no plano previdenciário, como ele ainda está em criação, por quê? Como todo mundo, para ter direito ao benefício, tem uma carência de 10 anos, ele foi criado em 2013, só a partir de 2023 que eu vou começar a conceder o benefício. A boca está seca. Acho que eu bebi a água dele, mas tudo bem. Já descobri o segredo, tá? Vou divulgar aqui agora. Bom, pessoal, então, a implantação, a adesão à PEC, por exemplo, se o Estado aderir, já foi falado aí, não sei se vocês estavam presentes nas palestras, se o Estado aderir integralmente,
todos os municípios do estado são obrigados a aderir, a não ser que você faça uma lei dizendo que não vai aderir. Tá? Se o estado de vocês aderir à PEC, tá? Que tem alguns estados que vai aderir, tá? São Paulo já encaminhou a legislação para a Assembleia, tá? Nós ainda não, estamos esperando algumas coisas. O Rio Grande do Sul também já está pronto, Paraná está pronto, Minas ainda não, Alagoas já está pronta, mas ainda não encaminhou para a LERJ, do Estado do Rio, para a Assembleia. Tá? Então, alguns estados estão prontos para aderir. E aí, prestem atenção. Se o estado aderir, vocês não fizerem uma lei local dizendo que não vai aderir, automaticamente todos estão aderindo à PEC 103. É o município. Você tem que prestar atenção em você, lá no município, fazer uma lei dizendo que não vai aderir à PEC, porque tem o parágrafo, acho que é 2º do artigo, me fugiu agora, dizendo que o Estado, se aderir, todos os municípios terão que aderir. Aí logo depois tem um parágrafo terceiro dizendo, se o município não quiser, ele tem que fazer uma lei local dizendo que não vai aderir. Isso, aí você volta a ter as condições que você tem hoje. Não muda nada. Tá? Alguém quer fazer alguma pergunta? Porque a gente tem bastante tempo hoje aqui. Gente, pergunta, porque senão eu vou achar que eu sou bom a beça nisso. Olha, quem ganha mais de R$ 5.860, obrigatoriamente você vai ter que aderir a um plano de previdência complementar. Não, você não pode pagar ele mais do que o teto. Ele vai contribuir até 5.800. Você vai pagar o benefício dele até 5.800. Não, você que tem que ofertar para ele. Ele não pode sozinho ir lá e aderir a um plano. Você tem que, obrigatoriamente, o ente tem que ofertar uma previdência complementar. Isso faz parte da regra, tá, de trabalho dele. Você pode escolher qualquer fundo, desde que esteja registrado na Previc, desde que esteja, você pode, inclusive, plano. Ainda não está aberto para planos abertos, que é de banco. Tá? Qualquer plano fechado você pode aderir. Pode aderir até um plano privado, Petros, qualquer um. Tá? Mas você é obrigado a ofertar. Se você vai pagar o benefício até o teto, você é obrigado a ofertar um plano complementar. Mas ele vai ser implementado para novos servidores de carteira requentar a partir de agora ou... Bom dia, meu nome é José Nil, sou de Goiás, Minas Sul. A previdência complementar, caso eu implante no meu município, vai ser para novos servidores que ingressar a partir de agora como servidor concursado, ou aqueles servidores que já estão na ativa já poderá ser colocado nesse plano complementar? Não, só para os novos. Você pode abrir para adesão, aí é voluntário, tá? Como a FUNPRESP já fez, o Rio Previdência está fazendo agora, você abre para adesão. Ele vai continuar sendo sempre esse plano antigo. Tá? Aí você vai criar a regra para poder entrar no plano complementar, porque aí ele só vai ter o benefício até R$ 5.800. Se ele pagou mais para trás, aí você vai criar uma regra para essa migração. Tá? Você tem que criar uma regra. Mas só para os novos. Os novos vai ser obrigatório. A adesão dele não. A adesão dele é opcional. Tá? Mas você é obrigado a oferecer. Ele tem a opção de migrar para ele ou não? É isso. Aí você tem que oferecer e fica a critério do servidor aderir ou não. Ele pode ganhar R$ 10.000
Não, eu só quero ganhar aposentadoria até R$ 5.800, eu não quero fazer plano complementar. Pode. Ele é opcional. Igual o INSS, só vai contribuir até R$ 5.866. Ele vai ter o benefício até R$ 5.866. Eu queria perguntar o seguinte: o que a gente vê, de um modo geral, é que o RH, eu digo assim, ele é um RH meio, eu mando e você faz aquilo que eu mando. Será que não poderia ser criado alguma forma de colocar alguém, o próprio município seria obrigado a colocar alguém que conhece a situação, que sabe o que está fazendo? Ali, o que a gente vê na maioria dos municípios, o cara diz assim, ó, aqui quem manda sou eu e você faz aquilo que eu mando. Não, mas a concessão do benefício não é o RH que manda. Não, mas não estou falando nesse sentido. Eu estou falando assim, qualquer coisa que você precisa, o cara diz assim, ou ganha ou não ganha. Ele fala, não interessa. O plano de cargos e salários, ele tem que ser estudado por uma pessoa que vai acompanhando ele lá dentro do RH. E a gente não vê isso. Veja só, isso aí é uma questão de gestão. Pois é, mas é isso que eu digo. Mas aí, veja só, o RPPS, a secretaria, não tem como entrar na gestão do município. Entendi. Entendeu? Eu poderia entrar na gestão do RPPS. Tá? Na gestão do município, tá? Não existe legislação que eu possa, até porque tem um pacto federativo, tá? E tem uma série de restrições para você fazer uma lei federal que vai atingir, tá, todos os entes públicos. Tá? E aí, isso aí realmente não tem, a gente não tem como fazer, não tem gerência sobre isso. Inclusive lá no Rio, algumas secretarias concedem os benefícios de aposentadoria, não é o Rio Previdência. Tá? A gente não tem algumas secretarias, como a gente nunca teve estrutura, e agora que a gente está montando essa estrutura, eu pago para depois saber o que eu pago. E aí eu fiz uma auditoria agora, já vou te dar a palavra. Eu fiz uma auditoria agora e descobri 486 milhões de irregularidade entre janeiro e setembro. Página, tinha aposentado recebendo férias. Existe. Existe. Isso aí não é no município pequenininho, não, é no Estado. Isso é no Estado. Eu, fazendo cruzamento de CPF dos aposentados, começamos a fazer esse ano, a gente fez convênio com todos os municípios do Estado, fiz convênio com o INSS, e estou cruzando o CPF. Descobri uma professora com 2 matrículas. Correto? Corretíssimo. Né? Só que numa ela era aposentada por invalidez e dava aula na outra. Gente, não ri não, é verdade. Com licença. Bom dia. Kiko, tudo bom? Kiko. Senhor Leonardo de Canoas, Rio Grande do Sul. O senhor comentou sobre a questão da adesão do Estado, que automaticamente vai para os municípios, mas isso ainda não estaria valendo. Seria através da PEC 133, que foi aprovada em segundo turno ontem no Senado. Então, hoje, as reformas que estão acontecendo não atingem o município. Não atinge o município. O Estado do Rio Grande do Sul, por exemplo, já tem pronto, já encaminhou. Ainda não é automático para os municípios. Só depois da PEC paralela. Que seria a 133, que hoje a PEC 103 autoriza os estados, mas não atinge o município. Isso aí, você adere se você quiser. Não é opção. Só vai ser obrigatório se a PEC 133 passar. Não, exato. Pois é, não, mas hoje, se o município e o estado que queira fazer a reforma, não precisa nem ser aos moldes da União. Pode fazer da forma que ele entender. Tá, é o parágrafo 2º e 3º da PEC 133. Que daí que obriga. Isso obriga se quiser assumir as regras da União. Então tem situações e situações que a gente depara. Você ia fazer uma pergunta? Bom, a contribuição, no caso, para quem tem déficit, tá, o mínimo vai ser 14%. Igual do servidor da União. Isso. Você pode fazer aquela
tabela escalonada, desde que a média seja 14%. Mas na complementar? Não. Na complementar, a contribuição você que define. Porque é um benefício de contribuição definida. Você não define o benefício. Você só define quanto você vai contribuir. Chega lá no final, vai ver a sua caixinha lá, quanto você tem de recurso, aí você vai dizer quanto tempo você quer receber aquele recurso de volta. No caso, aberta ou fechada? A aberta ainda não está A aberta ainda não pode fazer não, só fechada. No Rio de Janeiro, as aposentadorias concedidas não passam pelo Tribunal de Contas Federal. Todo mundo passa. Esse tanto tempo aí que ficou tão periódico, uma bagunça, professor aposentado recebe. Olha, para você ter uma ideia, nós chegamos lá, o Roberto Moisés é funcionário nosso lá. Nós chegamos lá, você sabe quantos processos ainda não foram para o Tribunal de Contas para registro? 160 mil. Desde 2012, os processos não vão ao Tribunal de Contas para registro. Aí eu falei que vou fazer uma força-tarefa, a presidente do tribunal, Sérgio, pelo amor de Deus, não faça isso, eu não tenho como receber 160 mil processos, que a análise é individual. Vou puxar a sardinha para o nosso estado, está concedendo dentro do mês e para Não, lá também consegue. dentro do mês. Mas lá também consegue. Goiás. O problema é que não está mandado. Você quer fazer uma pergunta? Sérgio, bom dia. Primeiramente, eu saúdo todos vocês na paz do Senhor Jesus Cristo. Eu queria fazer uma pergunta e, ao mesmo tempo, eu já peço desculpa se ela já tivesse sido feita, porque eu cheguei atrasado. Existe um entendimento de que é automático a aplicação, de que salário de família, auxílio-doença, esse de mais benefício não deve mais ser pago pelo regime próprio de previdência, tá certo? A minha pergunta vai no tocante ao seguinte: quando é feito o cálculo atuarial, ali existe um ajuste, tanto para salário de família, tanto para maternidade, auxílio-doença, com essa transferência automática para os municípios. Como fica o cálculo atuarial, os novos cálculos? Meu nome é João Gomes, eu sou do município de Maragogi, que é um paraíso. Vocês estão convidados para conhecê-lo. Muito obrigado. Bom, em primeiro lugar, eu conheço o Maragogi, é realmente um paraíso. Veja só, essa é uma discussão que eu estou tendo com a Secretaria. Teoricamente, esses benefícios assistenciais, temporários, estão cobertos pelo custeio, até dezembro. O plano de custeio vale até dezembro. Teoricamente, se eu devolver, eu também não posso cobrar essa contribuição que está lá. Quando vocês pegam lá o relatório atuarial, está lá, aposentadorias programadas, percentual de tanto. Aposentadorias por invalidez, percentual de tanto. Pensão de ativos, percentual de tanto. Pensão de inativo, percentual de tanto. Pensão de inválidos, percentual de tanto. Auxílio doença, percentual de tanto. Auxílio maternidade, percentual. Quer dizer, isso está pago. Até dezembro, teoricamente, está coberto pela contribuição. Aí você vai reduzir a contribuição, mas para reduzir a contribuição você tem que fazer uma lei. Dá tempo? Novembro, dezembro? Nós já estamos em novembro, final de novembro, não daria tempo. Então, mas aí eu tenho que conversar, e por isso, do dia 6 lá no Rio, eu estou levando o Tribunal de Contas para perguntar a ele se ele vai notificar os municípios, porque não devolveram o benefício do dia 13 de novembro. Tá? Isso é uma questão que a gente ainda está em discussão. Teoricamente está coberto, tá? Pelaquela contribuição que ele está fazendo, até dezembro. E o plano de custeio ele tem vigência até dentro do exercício. Meu nome é Alex, eu sou da Previdência do município de Campestre, aqui em Alagoas. Já houve algumas discussões desde o dia 13, que foi a publicação, sobre a emenda constitucional 103. E aí surgiram vários comentários. Vamos perguntar ao Tribunal de Contas como é que vai fazer. Vamos esperar a SPREV se pronunciar. E aí eu faço uma pequena observação. Se é emenda constitucional em alguns pontos,
é auto-aplicável aos municípios, eu vou perguntar o que, a quem, por quê. Veja só, não é que você vai perguntar a quem por quê. Eu estou falando, teoricamente, esse benefício foi pago pelo patrocinador, até dezembro. Porque está lá na contribuição dele, está lá um percentual para você pagar esse benefício. Se você não devolve para ele, você está cobrando mais do que seria devido. Ou seja, você devolveu e continua contribuindo. Qual vai ser a postura do Tribunal de Contas? Porque você tem um plano de custeio em vigor. Entendeu? E aí vai muito mais da fiscalização do Tribunal de Contas do que propriamente da Secretaria. A Secretaria não tem como ir em todos os municípios para fiscalizar, a não ser através da IPR. Vocês vão mostrar lá as despesas, você vai botar a despesa de auxílio-doença em novembro e dezembro. Entendeu? Mas o Tribunal de Contas é que vai te multar. Quem vai te multar é o Tribunal de Contas. Então é muito mais importante o parecer do Tribunal de Contas, tá, do que, veja só, tenho certeza absoluta que a Secretaria vai interpretar de que o custeio, tenho certeza. A gente está discutindo muito sobre isso, eu tenho um acesso muito grande com o Rolim, com o Rogério Marinho, a gente está discutindo muito sobre isso. Tá? Teoricamente está totalmente coberto. Então, apesar da PEC estar dizendo que a partir da aprovação você tem que devolver, mas já está pago, como é que eu vou fazer? Aí seria apropriação indébita, eu estou recebendo um dinheiro que eu não estou pagando aquilo. Ou seja, o ente também está pagando 2 vezes. Ele pagou aquela contribuição e vai pagar o benefício. Então, isso é uma questão que tem que ser bastante discutida, principalmente com os tribunais de contas, porque quem multa é o Tribunal de Contas. A Secretaria só suspende o CRP, mas quem multa é o Tribunal de Contas. E qualquer recurso que vocês, depois de criado essa junta de RPPS, os recursos vão ser todos encaminhados não mais para a junta da Previdência, mas sim para a junta de RPPS que está sendo criada lá no Conaprev. Tá? Por favor, como é que o senhor entenderia um ente que se pronuncia da seguinte forma? Tá bom, eu assumo a obrigatoriedade de pagar esse benefício. Porém, quando eu repassar as guias, eu vou deduzir aqueles percentuais que você colocou lá no seu cálculo atuarial. Como é que o senhor entende essa colocação? Poderia ser uma saída. Um encontro de contas, quando você, ou se você pagou, ou se você não pagou, você faz um encontro de contas com... Mas isso aí quem tem que definir é a Secretaria. Não é o certo líder, não. Eu estou falando isso teoricamente, como eu entendo como atuário. Aí, como eu estudo Previdência há muitos anos, eu que fiz a reforma da Previdência, a primeira reforma no Brasil, a emenda 20, que era do Banco Mundial, e eu fui o coordenador, orientador da reforma da Previdência da emenda 20 no Brasil, e outros países também, mas principalmente essa aqui. E de lá para cá eu vivo o RPPS 24 horas. Tá? Fui convidado, eu era perito da Vara Federal, conheci o governador do Rio, eu não sou político, nunca fui político, mas conheci ele como perito da Vara Federal, eu fiz alguns processos dele, e aí ele me convidou, fez uma amizade comigo, ele me convidou. Eu não gostaria de ter ido, porque é um encargo muito grande, é um negócio muito penoso. Minha esposa falou, não aceita, você vai voltar a ficar de madrugada andando pela casa, é o que está acontecendo. Eu ando para lá, ando para cá, ando para lá, ando para cá, a noite toda, durmo 2 horas por noite. Depois de 41 anos, vivendo Previdência, eu sou da era de 70, onde a gente criou a maioria dos planos complementares privados, tá? Principalmente do setor elétrico. Eu trabalhava com o professor José Montelo, que fez todos os planos do Brasil inteiro. Então, desde essa época, a gente vive isso. De repente, eu vou para o Rio Previdência para jogar meu CPF no lixo. Se der errado, foi o Sérgio Brilhante que deu errado. Mas estou lá.
Eu não desisto, não. O governador, de vez em quando, me pergunta, Sérgio, até quando dá para aguentar? Eu falei, governador, você sabe que eu entro no negócio e não sou de sair do meio do caminho. Mas olha, o que vocês precisarem, tá? Deixa eu ver se tem o meu e-mail aqui. Ah, isso aqui é o resultado que a Secretaria mostrou da economia de todos os estados fariam se aderisse à PEC. Não sei se vocês já tiveram acesso a isso. Isso aqui tem todos os estados ali. O Rio, deixa eu você ver aqui. Epa! Estou bom nisso, hein? Não vou conseguir mais. O Rio tem uma economia de 100 bilhões de reais em 10 anos. Tá? Isso. Aqui, ó. Não sei como é que eu acendo essa luzinha aqui, mas estou tentando. Aqui, ó. Estado do Rio, final aqui, 30%, 100 bilhões. Em todos os estados aí. Tá? Bom, pessoal, talvez eu não tenha aqui. Não tenho. O meu e-mail é rioprevidência.aureliano.rioprevidência.rj.gov.br. Qualquer dúvida que vocês tenham, a gente tem o maior prazer de atender. A gente atende a todos os municípios do estado, a gente atende outros estados. Qualquer dúvida, rioprevidência.rj.gov.br. A gente atende a todo mundo. Quando eu não estou, tem o meu diretor de seguridade chamado Alan, que é um entendedor de previdência muito grande, e ele tem o maior prazer também de atender a todos vocês. Obrigado, desculpa aí que não foi uma coisa assim meio improvisada, mas acho que consegui atingir alguma coisa para vocês. Muito obrigado. Obrigado, Sérgio. Parabéns aí pela palestra. Deixa eu só... Como vi aqui que tem muita dúvida ainda sobre previdência complementar, nós vamos ter agora um workshop interativo sobre previdência complementar. E aí ali a gente vai falar um pouquinho sobre essas questões da aplicação dos municípios, que eu achei muito importante, achei que muita gente tem dúvida aqui, né, como é que vai ocorrer essa previdência complementar. E o Alexandre Vernes, ele é da Prev do Espírito Santo, vai falar, eu conheço ele há anos, mas não consigo pronunciar o nome dele. Mas ele vai falar um pouquinho, eu também vou falar um pouquinho também sobre a previdência complementar, sobre as condições aqui do estado de Alagoas, que já tem a LPREV, a Fundação de Previdência Complementar. E aí a gente vai falar um pouquinho e vai poder tirar muita dúvida de vocês nesse workshop interativo. Estou fazendo uma propaganda aqui, vai ser na sala 3, tá? Acho interessante sim, porque os municípios vão ter que se preparar para isso. Né? Valendo o teto para todos os municípios vão ter que se preparar. Aliás, já era para estar se preparando, já está preparado para oferecer um plano de previdência para quem ganha acima do teto do INSS. Mas eu queria convidar vocês para participar. Dando seguimento aqui, acho que vocês também podem aproveitar também o conselheiro aqui de Mato Grosso, né, que ele entende bastante também, ele vai estar aqui e agora vai fazer a apresentação dele, a palestra dele. Aproveitar ele também para tirar algumas dúvidas, principalmente com relação a essas questões aí de orçamento, de como o Tribunal de Contas pode realmente influenciar e ajudar também a todos nós aqui. Bom dia a todos. Reta final, né? Terceiro dia, um pouco cansado, mas um evento produtivo.
Nós temos oportunidades de fazer debate, de conversar, troca experiência com os professores, troca experiência com os gestores. A gente conversa, todos nós conversamos o tempo todo com outra experiência. Para nós é muito importante a experiência. E dos tribunais de conta também, a gente absorve muito nesse contato com os gestores. Eu fiz algumas anotações aqui na fala. Vou dar continuidade da minha conversa com vocês ontem. Eu não completei a minha fala, então tive a oportunidade, foi isso que eu fiz, ótimo. Eu vou tratar. Então eu vou procurar trazer agora, nesse período, a visão dos tribunais de contas. Nesse momento que nós estamos, a questão da responsabilização, ela é importante. E veja que quando eu estiver falando de responsabilização, o conceito, a linha de trabalho é a mesma dos tribunais de contas, da CVM, Daniel Maeda aqui presente, dessa junta de recursos que nós vamos ter, a Secretaria de Previdência, a alteração da Lei 9.717, assumiu um papel importante, não só dos gestores de RPPS, dos membros dos conselhos e comitês, que ela já tinha uma atuação, mas também em relação aos gestores. Eu estou falando de prefeito, estou falando de governador, de secretário de Estado, além dos prestadores de serviços e aqueles que trabalham na aplicação financeira. Isso quer dizer que dentro do RPPS, dentro do município, dentro do Estado, a relação processual ela vai ganhar destaque. Nós precisamos trabalhar mais a relação processual. Como materializar os processos, como fazer uma defesa, a preocupação dos papéis de trabalho, as justificativas, as motivações dos nossos atos, a forma de trabalhar recursos. Na mesma linha que nós temos hoje uma responsabilização mais destacada, nós temos também as exigências para se tornar hoje gestores de RPPS, conselheiros e membros. Então, vejo que a dificuldade ela vem dos dois lados. Qual é o papel nosso? Então, eu vou trazer essa experiência aqui da parte de controle e também na parte de membro do Conselho de Previdência do Estado de Mato Grosso. Já estou lá há 5 anos. Então, eu consigo também fazer essa discussão aqui. E alguns pontos anotados. Primeiro, essa questão da qualificação. Os tribunais de contas têm se envolvido, já comentei ontem, comecei. Nós temos uma preocupação de proximidade dos tribunais de contas. E aí uma das perguntas é, qual é o time do Tribunal de Contas? Em que momento que ele vai estar orientando, cobrando? Mas primeiro nós precisamos orientar. Tá? Qual é o time de gestor? Qual é o time da Secretaria de Previdência, do Conselho Monetário Nacional, da CVM, nesse momento, porque as regras, boa parte das regras já estão valendo hoje. E aí a gente precisa interagir. Os tribunais de contas estão abrindo de forma, vamos apresentar agora no Conaprev, semana que vem, eu apresento os resultados dos avanços dos tribunais de contas em relação às novas diretrizes. A parte de qualificação, fizemos agora no estado de Mato Grosso, esse mês agora, participação de 600 participantes, no evento de Previdência, grandes debatedores estiveram lá também. Estive presente no Rio de Janeiro esse ano, naquele debate lá dentro do Tribunal de Contas, o que a gente procura fazer desse forma. O estoque, antes de eu entrar na minha fala, eu vou começar de uma parte que eu não terminei ontem, mas eu queria do comentário do estoque. Das diretrizes de controle externo para os tribunais de contas elaboradas pela Tricom, em relação à auditoria de regime próprio de previdência, um dos pontos é estoque. E tem uma relação muito forte com a parte de responsabilização, o papel de cada um, o papel dos conselheiros, o papel do conselho fiscal, do conselho de previdência, da diretoria. Modelo de Goiás, ótimo, está julgando, está encaminhando, está fazendo lá. Alguns estados nós temos a unidade gestora única plena, todos os poderes e órgãos, a concessão dos benefícios é feito direto pela unidade gestora, outros não, o poder concede, passa por lá. E resolve dessa forma. Mas de todo jeito tem que passar pelos tribunais de contas. Mas uma pergunta que nós temos sempre é o seguinte, em relação ao estoque. Lá no Rio de Janeiro tem um problema e em outros estados nós temos.
Se eu sou gestor do RPPS, se eu sou membro do Conselho de Previdência, se eu faço parte do Conselho Fiscal, e eu entro num regime próprio de previdência, e nós estamos pagando aposentadorias e pensões há vários anos, e esses processos não foram remetidos para o Tribunal de Contas. Claro que aí, além da questão da legislação, da responsabilização, nós temos um outro problema, que é a perda da possibilidade de fazer a compensação, que nós temos esse estoque lá. Qual é a responsabilidade nossa de gestores e membros? Nós poderíamos continuar pagando esses processos, mas, Ronaldo, eu entrei agora, isso aqui já está anos, inclusive a culpa é do Tribunal de Contas também, que não pesquisou antes e não cobrou, também faz parte da culpa. Mas qual é a responsabilidade de nós, gestores do RPPS? Nós poderíamos continuar pagando um benefício sem registro? Continuar pagando um benefício que sequer em alguns momentos tem um processo formalizado? O que a gente tem orientado aí é para fazer aquele trabalho. Chegar lá, faça um levantamento. Qual é a minha real situação? E apresente, converse junto com as instâncias do RPPS, todas as instâncias, converse com o controle externo e apresente a situação. Olha, eu tenho aqui 100 processos, desses 100, eu tenho 100 benefícios, desses 100 eu tenho 80 processos, desses 80, 20 tem documentação obrigatória, as outras eu não tenho. Esclareça a situação, ponha ali. Tá? Então, assim, o Tribunal de Contas do Rio de Janeiro tem uma dificuldade operacional. Alguns tribunais de contas, Minas Gerais, por exemplo, fez um levantamento, juntou tudo e aprovou num pacote só para tentar solucionar. Tá? Mas nós precisamos da análise individual de cada um daqueles processos. Tá? Outra situação que tem preocupado muito aí, gestores e instituições de controle, né? Dos servidores que estão vinculados ao RPPS, né? Será que todos deveriam estar lá? Isso é um momento importante. Normalmente esse debate vem quando? Quando concede o processo de aposentadoria, ele bate lá no Tribunal de Contas e o Tribunal de Contas fala assim, olha, ele não poderia estar no regime próprio de previdência. Tá? Os agentes comunitários de saúde, nós tivemos um problema grande. Nós temos uma dificuldade enorme, depois da emenda, se não me engano, 51. Tá? Nós criamos a figura em diversas situações de servidores que estavam contratados temporariamente, regime de trabalho é a lei local, não é seletista, não é estatutário, mas o regime de previdência é o INSS. Tá? Aí vem a emenda 51 e diz, olha, nós podemos ter seletista e cargo público. E aí você homologa aquele processo, eles que já estavam, e você toca a vida daqui diante. E aí, aonde que eles estão? Cada Tribunal de Contas tem um entendimento e uma forma de fazer essa leitura. O que é importante dentro do RPPS é esclarecer a questão dos estabilizados, os contratados temporariamente, que eventualmente alguns estejam lá, esses estabilizados pelo artigo 19 da DCT, faça o mapeamento, faça o levantamento, veja qual é a decisão do Tribunal de Contas do seu Estado em relação a esses pontos. Né? Mas é importante movimentar dessa forma. A PEC, o Estado de Mato Grosso também tem uma PEC, foi encaminhada, aliás, ela não foi encaminhada para a Assembleia Legislativa, ela está pronta, porque semana passada foi apresentada no Conselho de Previdência, porque a competência, antes de chegar na Assembleia Legislativa, a competência é do Conselho de Previdência do Estado de Mato Grosso em deliberar sobre as alterações na legislação previdenciária. Tá? E aí, nota o seguinte, a imprensa está toda lá do Estado de Mato Grosso, os deputados debatendo, mas se não for aprovado no Conselho de Previdência, a reforma da Previdência não vai para a Assembleia Legislativa. Tá? E aí o debate que nós temos começa a fazer diferença. Qual é a composição do meu Conselho de Previdência? Ele é paritário ou ele é somente representativo? Considerando que eu não tenho obrigação constitucional e nem legal, desde que não esteja na minha lei de ter paridade, apenas representatividade. A participação dos servidores no debate ganha destaque, né? E aí, nessa linha, é importante a gente fazer uma reflexão. O que eu quero para as instâncias do regime próprio de previdência dentro do meu município, dentro do meu estado?
Eu quero um conselho de previdência que tenha participação dos gestores maiores de todos os poderes ou só representantes dos servidores. Eu quero um conselho de previdência que delibere sobre questões macro, por exemplo, alteração da legislação, aprovação da política anual de investimento, ou eu quero um conselho de previdência que vai atuar paralelo à diretoria, à gestão, revisando todos os seus atos, validando os seus atos, e em algum momento o Conselho de Previdência executando alguns atos. Nós temos uma diferença enorme aí. A pergunta é, o que eu quero para o meu RTPS? Qual é a visão de regime de Conselho de Previdência? No estado de Mato Grosso participam os chefes de poderes, 6. Os poderes, Poder Legislativo, Executivo, Judiciário, Defensoria, Ministério Público e Tribunal de Contas. Os chefes de poderes, com seus suplentes. Eu sou suplente dos presidentes dos tribunais de contas já há 5 anos, mas eu tenho uma atuação efetiva desde a constituição da lei. Alguns falam assim, mas envolvimento de políticos no Conselho de Previdência? Alguns desses políticos são políticos, e alguns não são sequer filiados ao regime próprio de Previdência. Tá? E alguns falam assim, não, eu quero distância de político dentro do meu RPPS. Mas nós temos uma tendência a demoniar a política, mas nós não podemos esquecer que tudo passa pela política. Será que ter gestores, o prefeito e o presidente da Câmara, no meu Conselho de Previdência lá no município, não é uma situação boa? Percebam que os problemas da Previdência são macro, nós estamos falando da macroeconomia dentro do município. O impacto sobre a despesa com o pessoal, do impacto no déficit da Previdência e o déficit da Previdência no impacto do déficit fiscal. Será que esses gestores macro lá não fariam a diferença? A experiência nossa lá é que sim. Tendo gestores macro dentro do regime Conselho de Previdência, as deliberações são mais fáceis de tomar. Ao ter paridade com os servidores, o debate fica mais acirrado no Conselho de Previdência. O modelo que nós visualizamos no estado de Mato Grosso é aquele que o Conselho de Previdência, decisões macro, não entra no dia a dia. Então lá, nós aprovamos a política anual de investimento, aprovamos a política anual de investimento, mas o Conselho de Previdência não aprova onde vai aplicar no dia a dia. Decisão de quem? Do gestor, ouvido Comitê de Investimento. Alguns lugares, alguns municípios, o Conselho de Previdência tem entrado no dia a dia da execução. Tem autorizado atos, tem revisado atos, e ao fazer isso, ele puxa para si a responsabilidade e a possibilidade de ser responsabilizado por isso. Mas sabe que o Conselho de Previdência deveria assumir esse papel? Ele até porque parte do Conselho de Previdência não deveria ser servidores efetivos, não deveria estar atuando, ele tem outra atividade, não aquela exclusivamente. Então esse é um debate para entrar. Eu vou entrar da parte final, que eu não consegui ontem, e vou começar a falar de uma lei que é muito importante para nós aqui, que é a lei de introdução às normas do direito brasileiro. Tá? Então, de trás para frente aqui. Obrigado, e vamos lá. Os preceitos da responsabilização. Esse processo de responsabilização, não, eu vou deixar isso aqui no centro. Lei de introdução. Esse artigo para nós é muito importante. Ele é importante para todas as instâncias do RPPS, é importante para as instituições de controle, estou falando da CVM, estou falando do Conselho Monetário Nacional, do Tribunal de Contas, dessa junta que nós vamos criar. E a interpretação. Semana passada nós tivemos uma palestra do promotor, doutor, professor, e ele passou 40 minutos só nesse artigo. 40 minutos. Então ele não tem pretensão, ele não tem esse tempo. Mas quero destacar coisas importantes para nós aqui. O que nós temos? Essa lei foi introduzida devido ao apagão da caneta. Um debate que nós tivemos um debate muito importante no Brasil. O gestor hoje tem medo de tomar decisão, e tem medo com razão. Tá?
Hoje tem medo por razão. E essa lei vem nesse sentido. Só que a lei tem uma referência em relação às esferas administrativa, controladora e judicial. Então, antes da gente falar das instituições de controle, na esfera administrativa nós precisamos começar a aplicar esse dispositivo. E aí o que nós temos nesse artigo? Nessas esferas não se decidirá com base em valores jurídicos abstratos. Um grande valor jurídico abstrato é a discricionariedade do ato. Quais são os atos discricionários que o gestor pratica no dia a dia, por exemplo, numa aplicação? Claro que o Daniel Dantas está aqui e vai falar, não, mas nós temos lá os limites, temos onde podemos aplicar algumas situações. Mas daquilo que nós podemos fazer, qual é a nossa margem de discricionariedade no comitê de investimento ao opinar sobre uma aplicação, na elaboração da política anual de investimento, na execução da diretoria, na fiscalização do conselho fiscal. Não se deixará, considerando as consequências práticas da decisão. Quais são as consequências práticas dos meus atos praticados dentro da administração no dia a dia, dentro de um RPPS, por exemplo, na área de aplicação e outras. O que chama atenção nesse artigo é a motivação. O que a gente percebe nas instâncias de controle é a ausência de motivação, de explanação dos motivos, por que o gestor fez aquilo e não fez do outro. Por que ele tomou aquela decisão? Tá? Um comitê de investimento que tomou uma decisão, ou que opinou, que tem uma decisão formada, foi com base em quê? Quais foram, naquele momento que ele estava praticando, o que tinha no mercado? Quais eram as opções? Qual é o registro? Qual é a sua motivação? Quais são os seus atos registrados? Então, essa é importante. E é claro que ela serve também para a atividade controladora. Nós, dos tribunais de contas, CVM, né? A Secretaria de Previdência, né? Inclusive em face das possíveis alternativas. Outro dispositivo aqui, em decisão sobre a regularidade de conduta, serão consideradas circunstâncias práticas que houverem imposto e, na interpretação das normas sobre gestão, as dificuldades reais do gestor. As instâncias de controle terão que levar em consideração as dificuldades reais do gestor. Qual é a situação que ele tinha, tá? E aí a gente traz para o campo prático. Nós temos aqui uma alteração que é relacionada à alíquota dos 14%. Nós temos aqui uma alteração que os benefícios, os demais benefícios que não aposentadoria e pensão já não podem ser mais pagos pelo regime próprio de previdência. Mas quais são as dificuldades reais do gestor hoje? Qual é a situação que tem? Quais são as circunstâncias práticas? É isso que as instituições de controle devem levar em consideração a fazer análise desse processo. Né? Será que, na situação prática, o gestor está pagando um auxílio-doença do RPPS e tem que encaminhar para a prefeitura, ele vai dizer, não, eu não vou mais pagar. Aí o prefeito, eu também não vou mais pagar. Alguém vai ter que assumir isso e vai ter que fazer o quê? Uma motivação, escrever o porquê que ele está pagando, por que ele vai pagar até o final do ano, por uma questão orçamentária, por uma questão de operacionalização, mas faça uma motivação, faça uma explanação do porquê daquela atitude. E o gestor precisa assumir a sua responsabilidade nesse ponto. É difícil, mas com o processo motivado, passando pelas instâncias, ouvindo e debatendo, é possível sim. Okay? Aí essa situação da responsabilização, e aí eu vou voltar agora um pouquinho para a gente poder entrar aqui. Eu gosto muito da 3922, viu, Daniel? Em dois pontos aqui, que a 3922, que tem a análise dela vai servir para todos, para aquela junta que nós vamos ter de recursos, os nossos recursos para os tribunais de contas, para a Secretaria de Previdência e para tudo. Esses dois dispositivos aqui eu queria comentar. Inclui-se no rol de responsáveis da medida de suas atribuições gestores, dirigentes, membros dos conselhos e órgãos colegiados de deliberação, de fiscalização ou do comitê de investimento,
que participam do processo de análise, assessoramento e decisório. Tá? Quem é que é responsável? Claro que aqui o enfoque é a aplicação, mas essa mesma análise, o mesmo raciocínio se aplica a todos os demais processos dentro de um regime próprio de previdência. Nós temos aqui as instâncias dentro do regime próprio de previdência, né? Participam do processo de análise, assessoramento e decisório. Mas eu preciso fazer uma pergunta dentro do RPPS. Na minha legislação lá dentro está claro quem é responsável pelo quê? Quem opina, quem elabora, quem decide, quem executa, quem delibera até que ponto. E mais ainda, há participação de gestores e servidores em diversas instâncias. Né? Tem servidores que participam do Conselho de Previdência, do Conselho Morador, participam do Conselho Fiscal, participam do Comitê de Investimentos, e aí o princípio da segregação de funções que eu falo. Né? A Ronaldo lá no meu não está bem materializado, mas a gente trabalha de uma certa forma. Mas é o modelo ideal. Quando nós tivermos um problema de responsabilização nas instâncias, seja na Junta Superior de Recursos, na Secretaria de Previdência, Tribunal, CVM, né? Aonde nós vamos demonstrar qual é o papel e a responsabilidade de cada um de nós? Nas nossas normativas. Tá? O RPPS, outra da 3922, deve definir claramente a separação de responsabilidade de todos os agentes que participarem do processo de análise, avaliação, gerenciamento, assessoramento e decisão sobre as aplicações. De novo, aplicação de recursos, mas o raciocínio é o mesmo para tudo. Tá? O regime próprio de previdência deve manter registro por meio digital de todos os documentos que suportam a tomada de decisão da aplicação de recursos. Esse último ponto aqui tem uma relação forte com as defesas, com a parte processual, que é o último slide aqui que eu vou comentar. A materialização dos meus atos, as justificativas, o porquê que eu fiz com base aqui. Tá? Ponto importante. Quando nós falamos de responsabilização, nesse momento que nós estamos, nós temos que entrar na segregação de funções. Tá? Então eu preciso definir claramente qual é o papel de cada um, mas eu preciso fazer a separação das funções de cada um de nós, dentro de um RPPS. Tá? Então, quem elabora não aprova, quem aprova não executa, quem executa não acompanha, a fiscalização e a contabilização. A separação clara de todos os papéis. É claro que a gente sabe da realidade. Fala, Ronaldo, meu município eu não tenho gente suficiente. E eu não tenho gente suficiente porque agora, inclusive os requisitos vão aumentar. Nós vamos aumentar a dificuldade em ter conselheiros, membros de comitês de investimento, diretores, gestores, e a responsabilização também vai aumentar. Né? Os tribunais de contas vão estar mais atuantes, o momento do país é importante. A Secretaria de Previdência atua de forma mais incisiva, né? Então, nós precisamos ter isso claramente. Esses pontos. Aqui tem alguns pontos das instruções, que eu vou pular essa parte aqui também. Vedação de participação de controlador no RPPS, controlador interno. A linha que nós defendemos, as diretrizes da Tricon, de controle interno e de RPPS, eu tive a oportunidade de coordenar as duas no espaço aí de 5 anos. Mas nós sabemos a dificuldade dentro do RPPS. Mas controlador interno é uma das situações mais delicadas que nós temos. Nós estamos falando daquele controlador interno que é concursado pelo próprio RPPS, até porque não dá mais para ser controlador interno sem concurso, né? Controlador interno do RPPS ou controlador interno do Poder Executivo que atua no RPPS. Okay? De uma forma ou de outra, nós precisamos ter o controlador interno atuando, além dos procedimentos de controle interno de quem executa no dia a dia. Okay? Mas o que é que nós temos? Relação de participação do controlador nas comissões processantes, nas comissões de licitações, tá? No Conselho de Previdência, no Comitê de Investimento, na diretoria. O que nós temos percebido nesses anos de debate, alegações dos RPPS, é que assim, olha, eu tenho um controlador interno que participa no Conselho Fiscal,
Porque existe uma pertinência temática na matéria. Existe uma proximidade de formação do profissional para atuar no Conselho Fiscal e ser controlador interno. Eu tenho dificuldade de pessoal para ter a quantidade de todas as instâncias, né? As dificuldades operacionais. Mas o que nós temos são instâncias distintas de atuação e controle e competências, funções e designações distintas. Se pudéssemos ter controlador interno no Conselho Fiscal, não haveria necessidade de termos as duas instâncias de controle. Esse princípio da segregação de função, alguns vão estar perguntando assim, mas Ronaldo, o meu tribunal lá no estado, lá, ele não faz essa auditoria de segregação de função. Ele não chega no meu RPPS e verifica assim, você tem segregação de função ou não? E faz um mapeamento. Normalmente os tribunais de contas não fazem isso. Mas qual é a maior implicação quando nós temos? Quando nós temos dificuldades, nós temos irregularidades, nós temos prejuízo, nós temos dano ao erário, aí a verificação é quem? Quem fez o que e como? E aí a gente entra. Se não houver segregação de função, em algumas aplicações nos tribunais de contas, servidores que participam de diversas instâncias, servidores que estão envolvidos na elaboração, na aprovação, na execução e no controle, aí aumenta a responsabilidade, tá? Porque você não conseguiu segregar, você não conseguiu dividir o papel de cada um, aumenta a responsabilidade de todos os envolvidos. Conselho Fiscal. O Conselho Fiscal é um órgão colegiado, consultivo, controlador, acompanha a execução, né? A vedação aí de participação do Conselho Fiscal na diretoria, se eu faço parte do Conselho Fiscal e eu estou fiscalizando, eu não posso participar da diretoria, na diretoria financeira, na diretoria de benefício ou na diretoria central. No Conselho de Previdência também não, né? Às vezes nós temos um Conselho de Previdência com uma vontade maior de participar da administração, de controlar os atos dos gestores, dos diretores. Chama o Conselho Fiscal para ir lá no Conselho de Previdência, para fazer esse debate lá. Tá? Chama a diretoria para ir no Conselho Fiscal se justificar, ou fazer uma explanação depois de justificar. Tá? A hora que nós não podemos é misturar as instâncias. Tá? Nós não podemos ter o Conselho Fiscal dentro do Comitê de Investimentos, são instâncias e nem no controle interno. Né? Aqui nós temos um exemplo, eu trouxe do Mato Grosso, da NTPRE, Autarquia Previdenciária do Estado, vedações para integrar, além dos diretores executivos do Conselho de Previdência, que não podem integrar o Conselho Fiscal, também seus parentes. Nem os parentes podem integrar. Mais ainda, vedação de integrar o Conselho Fiscal, servidores ou autoridades responsáveis pelos atos de gestão orçamentária, financeira e patrimonial operacional. Então, se eu tenho servidores que executam a parte de gestão, eu não posso ter esses servidores no Conselho Fiscal. Eu vou mais ainda. A minha opinião é que nós não podemos ter dentro do Conselho Fiscal a equipe de gestão orçamentária e financeira, não é só do RPPS, é também da administração. Há uma relação de direitos e obrigações entre o secretário de administração e o secretário de finanças em relação ao regime próprio de previdência. Em algumas situações, o que a gente faz? O secretário traz para o regime próprio de previdência. E aí o regime próprio de previdência precisa cobrar a gestão do executivo ou do legislativo. Tá? Os membros do Conselho de Previdência e o Comitê de Investimento, também no Conselho Fiscal, e os membros da diretoria, após o seu desligamento, período de 3 anos. Quem é diretor no Estado de Mato Grosso, da diretoria, diretor-geral administrativo ou de benefício, tem aí um período de 3 anos que ele não pode voltar e assumir o Conselho Fiscal. Tá? Esse é um exemplo. De previdência, ele só esclarece para mim. E posso combinar uma coisa com você? Nós já estamos 3 dias já nós conversando. Queria propor, eu abro aqui ao final, aí todo mundo fala no microfone. Pode ser? Obrigado, hein? Para a gente poder ganhar aqui um tempinho aqui. O Comitê de Investimentos, aí nós temos as finalidades. Nós precisamos deixar claro também o papel do Comitê de Investimento. Até que ponto o Comitê de Investimento é opinativo, orientativo e que faz um acompanhamento. E até que ponto o Comitê de Investimento está decidindo.
Será que o melhor modelo dentro do meu RPPS é que o comitê de investimento tenha decisão final, por exemplo, sobre aplicação e resgate de título? Ou ele deveria apenas opinar, ajudar o gestor a tomar a decisão? A pergunta que eu preciso fazer dentro do RPPS, que as instituições de controle vão perguntar para você: quem decidiu, com base em que? Qual é o papel de cada um? Tá? O comitê de investimento decidiu. Eu vi diversas vezes, ouvi aqui e ouvi em eventos anteriores. O evento sobre investimento do ano passado, em Florianópolis, que foi só sobre essa parte de investimento, foi riquíssimo. Tá? Em diversas situações está sendo. Mas o comitê de investimento decidiu sobre a aplicação, né? Será que o Daniel Dantas chegar lá e ele vai... O que ele vai olhar? O comitê de investimento ou foi a diretoria? Quem é o responsável por isso? Tá? Então, a linha aqui, órgão de caráter deliberativo opinativo no seu âmbito, ele assessora o gestor, acompanha o desenvolvimento da carteira de investimento, analisa os cenários. Tá? Esse é o melhor modelo que a gente entende, o melhor papel, e a decisão é do gestor, da diretoria e não do Conselho de Previdência. Mas ouvido o Conselho de Previdência, desde a elaboração da política até a execução. E isso, claro, em todos os normativos de vocês, dispondo claramente na competência. Aqui, da política anual de investimento, né, é um ponto aqui, Mato Grosso, Rio Grande do Sul e Amapá Prévio. Então, a política anual de investimento, quem elabora dos três, o comitê de investimento, tá? Os três. Na aprovação, o que nós temos de diferente é Rio Grande do Sul. Quem aprova é o Conselho de Previdência, mas ele tem uma apreciação prévia pela diretoria executiva. Esses estados, há uma normativa clara do papel de cada um. Em algumas circunstâncias, se a gente perguntar para diversos municípios e outros estados, e pode ser que ele diga dessa forma, mas será que está materializado? Né? A execução da diretoria executiva. O gestor tem que bater no peito e falar assim: a decisão é minha. Tá? Em algumas vezes, eu já vi diretoria contrariar conselho, comitê de investimento. Tá? Já vi. Claro que aumenta o risco, inclusive na sua responsabilização. Tá? Se der tudo certo, ok. Se deu errado, a pergunta é assim: mas a equipe técnica, o comitê, opinou dessa forma. A decisão é sua, mas o prejuízo assume a sua responsabilidade, aumenta a sua responsabilidade. A decisão é do gestor, mas a sua responsabilidade. E o controle aqui, comitê de investimento, conselho fiscal, controle interno, além das outras instâncias, né? Mas nós precisamos deixar claro, né? Conselho de Previdência, ou Conselho Curador, Conselho Administrativo, aquele conselho macro lá no dia a dia. Percebam que ele tem um papel importante na elaboração da política anual de investimento, na sua aprovação final, mas não tem uma relação com a execução no dia a dia. É o melhor modelo. Ronaldo, lá no meu município, o Conselho de Previdência, ou esse Conselho Curador, decide sim qual é a aplicação que nós vamos fazer com a resgate no dia a dia, e não só no âmbito da política anual de investimento. Ok, está normatizado dessa forma? É o melhor modelo? Eu entendo que não. Tá? Eu entendo que não. Mas ao fazer dessa forma, assume a responsabilidade por esses atos. Tá? Assume a responsabilidade. Diretoria executiva, gestão, decisão, condução do processo. Né? Hoje, condução do processo, o comitê, o órgão central, o Conselho de Previdência e a diretoria tem um papel importante na relação com os demais poderes. Né? Hoje, quando da aprovação das regras da PEC, nós precisamos de diretores, nós precisamos de Conselho de Previdência com capacidade de relacionamento com os demais poderes. Inclusive com o legislativo, na aprovação de toda essa legislação que nós vamos ter agora, né, presidente? Conselho Deliberativo de Administração, está aqui as finalidades e funções, órgão máximo, numa visão de normatização, deliberação e supervisão superior. Questões macro, né? Regras de diretrizes, a formulação da proposta orçamentária anual pode passar pela aprovação, sim, do Conselho de Previdência, entendo que deve também. Organização do quadro pessoal, decidir sobre questões administrativas e financeiras.
a aprovação pelo Conselho Deliberativo de todos os atos, né? E aí essa é uma situação que ocorre em alguns municípios e em alguns estados, eu já vi uma coisa também próxima disso, o Conselho de Previdência adotando a aprovação de todos os atos dos diretores. E aí assume essa responsabilidade. Lei de introdução, já falei, e entrei agora por último slide para a gente concluir. A parte de responsabilização do que der causa, né? Aí a defesa, eu vou falar aqui mais especificamente em relação aos tribunais de contas, o processo que nós temos lá de defesa, mas vai ter uma linha macro muito parecida com a Secretaria de Previdência, com esse Conselho Superior de Recursos. Tá? Vocês vão ter que ter uma relação. Nos tribunais de contas há necessidade de advogado? Não. Tá? As defesas podem e devem ser feitas por cada um que é responsável por cada área. Até algum tempo atrás, o que os tribunais de contas faziam é aquela penalização macro. Juntavam um punhado de irregularidade, eventualmente, pode acontecer ainda, mas estamos no processo de mudança. E aí penalizava quem? Gestor. O senhor é secretário da pasta tal, todas as irregularidades são do senhor. Tá? O senhor é prefeito de tal município, todas as irregularidades do senhor. O senhor é gestor do regime próprio de previdência, então todas as irregularidades são do senhor. Não é bem assim mais. A linha é quem é responsável pelo quê? Tá? Envolve, além das instâncias, servidores de cargo efetivo. Né? Por exemplo, um controlador interno, um contador, um assessor jurídico, algumas situações nós estamos alcançando também. E aí, o devido processo legal tem que ser dado, tem que especificar qual é a irregularidade, ela é atribuída a quem, em qual período e por quê, qual é o nexo causal, qual é a atividade, ação ou omissão de um servidor ou de um gestor que causou uma irregularidade ou dano. E aí faz o direcionamento direto para a pessoa, não exclusivamente pelo gestor máximo. E aí esse servidor, esse gestor, vai ter o direito de defesa sobre aquele ponto. Mas mais do que o direito de defesa, o que a gente tem observado nos tribunais de contas é que boa parte das defesas que vêm são feitas por assessores jurídicos e às vezes profissionais que não têm uma relação. A forma escrita que vem nem sempre espelha a realidade, que é aquilo que acontece. É importante que cada um faça a sua defesa, até porque a responsabilidade da penalização vai recair individualmente. E aí nós precisamos ter dessa forma. Além dessa defesa escrita, o outro ponto que chama a atenção é a possibilidade de entregar memoriais a todos os julgadores. Todos. Então, se nós temos 7 dentro do Tribunal de Contas e Juros, entregue memoriais descritivos a cada um deles. Converse com o relator. Isso que eu estou falando é institucional, é constitucional. Além de todo o processo, façam isso. Mais ainda, façam a defesa oral dentro do pleno dos tribunais de contas. E mais uma vez eu digo, não há necessidade que seja advogado. Tá? Nós temos às vezes prefeitos simples que vão lá, pegam o microfone, às vezes ele tem uma dificuldade de comunicar os termos técnicos, entendemos perfeitamente, mas ele faz uma explanação da situação real que nós temos lá. Tá? E aí esse convencimento. Passou essa fase, julgou, nós temos ainda um período de recurso. Eu converso, aqui mesmo eu conversei com os 2, 3 gestores, falei, porra, não, o Tribunal de Contas do Estado me penalizou. Aí ele conta a situação, foi, puxa vida, eu não teria feito isso. Né? Eu não teria feito. Né? Aí eu falei assim, mas aí, você recorreu? Pô, não recorri. Então, quem que fez a sua defesa? Pô, não fui citado. O Tribunal de Contas errou. Às vezes foi citado, mas não chamaram ele. Ele não delegou para outra pessoa. Mas passou toda essa fase, faça o recurso. 15 dias, normalmente, às vezes, orgânicos dos tribunais, nós não temos uma lei orgânica. Faça o recurso. Tá? É importante ligar em todas as instâncias. Isso é uma relação forte que os tribunais de contas não têm uma lei orgânica única e não tem um Conselho Nacional maior dos tribunais de contas. Hoje o debate é se o TCU assume esse papel. Não me parece o modelo ideal, mas um conselho sim capitaneado pelo TCU com a participação dos tribunais de contas, da Tricom e tudo mais. Mas isso aí é outro debate. A parte prática, pragmática para vocês.
Como os tribunais de contas não têm um conselho superior, embora estejam buscando a uniformização dos entendimentos, mas nós não temos conselho superior e nós não temos uma lei orgânica. Cada tribunal de contas tem uma forma de decidir e apreciar no seu estado. Então, naquela conversa inicial minha, converse com seus tribunais de contas, veja quais são os entendimentos sobre aqueles que precisam e podem estar no regime próprio de previdência, outras questões de estoque de aposentadoria, são exemplos que eu citei, e qual é o entendimento. O time dos tribunais de contas é diferente do time do gestor, da Secretaria de Previdência, da CVM, cada um tem. Gestor tem um problema agora para resolver de imediato, hoje, ontem, né? Por exemplo, dos demais benefícios na aposentadoria e pensão. Os tribunais de contas vão se pronunciar? Vão. Quando? Uma oportunidade é a consulta formal aos tribunais de contas. Tá? Então, cada um do seu estado faça uma consulta formal, envie um documento para o Tribunal de Contas, verifique nos seus regimentos internos, o regimento interno do tribunal, quem é que pode fazer a consulta, normalmente os gestores, faça uma consulta formal. Em boa parte dos tribunais, a resolução de consulta é pré-julgado de tese, quer dizer que a resposta de um serve aos demais gestores. Qual é o entendimento do tribunal sobre aquela situação? Porque aí vincula as suas decisões para quem tem essa situação. Mas faça essa consulta, formule, porque o time é diferente. Tá? E o time é diferente, eu vi aqui na palestra de ontem, perguntei quantos somos aqui do Tribunal de Contas. Aqui nós temos poucos, dois. Né? Então, como é que nós vamos fazer? Nós vamos levar essa qualificação dos tribunais de contas. Vamos debater, mas isso demora. Formule, façam a consulta formal, façam esse debate lá, para a gente poder caminhar nesse sentido, ok? Encerra aqui e abre para as perguntas e debates. Vamos lá? Bom, pessoal, Posso perguntar? Claro. Eu sou do Chapadão do Sul, Mato Grosso do Sul. Uma coisa que eu vejo assim, nós temos uma legislação, pelo que vocês apresentaram, uma legislação boa, mas uma coisa que me intriga ainda, como que existem as aberrações ainda em relação a alguns, uns bem administrados e outros fazem o que querem. O que pode ser feito nessa situação? Você fala em termos de controle, em termos de designação de gestores? Isso. Porque o debate é como que eu designo o meu gestor dentro do RPPS. O outro debate é qual é o tempo das instituições de controle, como estamos atuando. Né? Se nós temos as aberrações, né, jurídicas, que nós temos situações lá. Bom, o primeiro ponto é o seguinte, nós temos alguns gestores alertas, falam, Ronaldo, isso aqui está irregular há 10 anos. O Tribunal de Contas não viu nada, o controle interno não opinou, o Conselho Fiscal não opinou, mas assim, isso não afasta a irregularidade. Outra coisa, não afasta a responsabilidade do gestor que assumiu. Agora, o que é preciso é trazer o problema à tona ao assumir e resolver a situação. Nós, dos tribunais de contas, precisamos melhorar muito. O tempo, eu disse ontem aqui e vou repetir esse ponto. Uma das diretrizes nossa é o momento de atuação dos tribunais de contas. Nós estamos falando, vou dar um exemplo prático, as contribuições mensais, parte patronal e parte retida. Nós temos gestores que reclamam muito dos tribunais de contas. Qual é a diretriz hoje? Acompanhamento mensal. Senhor gestor, hoje é dia 10, sua parcela venceu dia 5. Envia um comunicado. Por que o senhor não pagou o regime próprio de previdência? Não só o Tribunal de Contas, quanto o controlador interno, como o Conselho Fiscal na sua atuação. Tá? O que a gente precisa é time, precisamos do tempo. Tá? Eu vou dar um exemplo aqui. Eu estou completo a pergunta, então eu queria dar só Não, eu vejo assim, se esses municípios estão cometendo isso, como que eles conseguem enrolar isso? Isso que eu não consigo entender. E aí um exemplo do exemplo da dívida, por exemplo, é o parcelamento, né? E aí, o parcelamento foi o que eu disse ontem, né? O parcelamento é o problema ou a solução? Daniel Maia, grande mestre, obrigado, um abraço. Estamos fazendo uma parceria com a CVM, Tribunais de Contas, nós dois estamos operacionalizando, vamos fechar logo. Quer dizer, a troca de experiências e informações. Pessoal, só um minutinho. O Daniel da CVM, ele está pegando o mesmo voo que eu. Eu também vou ter que me ausentar, desculpa.
Obrigado pela presença de todos aí, mas o Ronaldo vai ficar aqui, se vocês precisarem de alguma pergunta para ele, ele continua. Muito obrigado pela presença de todos. Boa tarde. Fechar esse raciocínio para abrir a próxima pergunta. Nós tivemos, alguns anos atrás, uma reunião na AMM, Associação Mato Grossense dos Municípios. Isso já tem alguns anos atrás, não, já vão para quase 15 anos. E aí o conselheiro nosso foi, o conselheiro Monteiro foi fazer uma palestra para os prefeitos que acabaram de entrar. E ele fez uma palestra sobre a responsabilidade, aquele conselho da LRF, tinha pouco tempo de LRF, no momento do país, não sei o que, aquela coisa toda. Ok, ele acabou de falar, levantou o prefeito e disse assim: senhor conselheiro, eu assumi agora lá. Tá? O prefeito anterior passou 4 anos sem pagar a previdência. A parte patronal e a parte retida. E aí ele disse assim, e o Tribunal de Contas não fez nada. Quando nós saímos, eu estava com ele, eu era auditor ainda, não era conselheiro substituto. Nós saímos, nós fomos do tribunal e falamos assim: olha, não dá isso, não dá mais. Tá? Nós precisamos resolver essa situação. E aí nós mudamos a forma de atuar, inclusive em relação à RPPS também. Tá? Há um momento de atuar. E aí nós trouxemos um pouco, nos nossos grupos dos tribunais de contas, um pouco disso, do momento de atuação dos tribunais de contas. E um grande exemplo é esse, né? A parte de benefícios. Né? A parte de benefícios, há uns anos atrás, eu pedi à equipe, eu já liderei a arte pessoal também, eu falei: gente, faz uma planilha simples aí para nós. Faz o seguinte, pede para o gestor encaminhar para o tribunal a relação dos inativos, tá? Uma planilha aqui. E na outra coluna você coloca assim, se foi registrado. Se não foi registrado, você coloca só o processo, o número do processo que deu entrada aqui no Tribunal de Contas. Deu uma confusão no Estado, uma confusão, alguns anos atrás. Aí nós vamos entender que era o estoque. Esse estoque que foi dito aqui no Rio de Janeiro, que nós tínhamos gestor e entrava no RPPS, entrava outro gestor, e aí o estoque continuava. Como era um problema delicado de mexer, difícil de resolver, ia tocando. E aí, como é que faz? Como é que eu sou gestor e estou pagando e não tenho registro? Né? Então, o problema cai no colo do gestor, tem que resolver, mas o meu conselho principalmente quem estiver assumindo, logo no início, é mais fácil logo no início. Não só o gestor, como os membros dos conselhos, né? Todos levantem os problemas, façam a solução, resolvam a situação, exponham. Né? E essa parte do benefício que eu citei é uma das mais delicadas. Porque aí ele não pode aposentar no RPPS. Aí o INSS vai dizer: mas você não está vinculado, como é que vamos resolver essa situação? Tá bom? Próxima pergunta, alguém? Lá no fundo. Bom dia, Ronaldo. Aqui, eu sou Nerluce e faço parte do Conselho Fiscal do Cabo Breve, em Cabo Santo Agostinho, Pernambuco. Na competência que você falou do Conselho Fiscal, né, que ele tem aquela competência de fiscalizar, a responsabilidade total dele. Eu gostaria de saber se um dos membros do Conselho Fiscal, ele pode fazer parte do Comitê de Investimento, que isso não me ficou claro. São instâncias diferentes, com competências diferentes. Né? O Comitê de Investimento, a responsabilidade dele, uma delas, a elaboração da política nacional de investimento e o acompanhamento das decisões em relação às aplicações. E o Conselho Fiscal é a parte de fiscalização. Se nós tivermos membros participando dos dois, nós anulamos a competência. Né? E outra, você fere o princípio da segregação, que quer dizer o seguinte: aumenta a possibilidade de conluio. Nós sabemos que o grande problema dos RPPS não é o conluio, tá? É a ausência de profissionais em quantidade, profissionais que queiram assumir. Tá? Mas aí quando você tem um prejuízo, e quem elaborou, quem está opinando é o mesmo que está fiscalizando, então a resposta é não. Tá? Por isso, esse é o raciocínio. Tá? Aqui. No nosso caso do comitê, eles sugerem. O Conselho Curador é quem define. Certo. Mesmo assim, não pode participar do comitê e do fiscal? Não, também não. O Comitê de Investimento, eu vou responder, vou falar a pergunta. O Comitê de Investimento é quem sugere, né? E a diretoria.
O conselho curador é quem decide lá. É isso? Seria o conselho deliberativo. Lá é o conselho deliberativo, é o conselho maior. O curador, o conselho de previdência, o conselho administrativo quem decide, né? Não pode participar. Também não, mesma linha. E aí o que me preocupa é a participação do conselho curador, desse conselho de previdência, tomando a decisão que é de gestão. Eu também não gosto desse modelo, independente de quem compõe. Porque o conselho curador, o conselho previdenciário, nós temos profissionais designados. Ele está designado para exercer uma função. Ele não é um profissional concursado para aquela função. É diferente. Ou um profissional de cargo em comissão. Lá na diretoria, nós temos um profissional que recebe um cargo em comissão para exercer uma função e uma responsabilidade, seja na área das aplicações, seja na área de pagamentos, dos benefícios, faz parte da diretoria, então nós vamos separar. Não gosto de conselho de previdência que assume responsabilidade de gestão do dia a dia, não é o melhor modelo. Nem sob o aspecto de gestão, porque se o conselho de previdência está tomando essa decisão e a diretoria está fazendo o quê? E não gosto desse modelo para efeito de responsabilização, porque o conselho de previdência assume essa responsabilidade. Por exemplo, aplicação indevida, exposição temerária, compra, venda, prejuízo em compra ou em venda de títulos. Ele está assumindo essa responsabilidade. Agora, cada um assume a sua responsabilidade no decorrer das suas competências, né? Até qual é a responsabilidade de quem opina? Eu opinei. Mas é uma opinião razoável, juridicamente sustentável ou economicamente sustentável? É o mesmo debate hoje de parecer jurídico, parecer jurista, né? Parecer de juristas, parecer de assessores juristas. Em algumas situações que nós temos alguns pareceres, fala assim, mas Ronaldo, o parecer, ele emite o parecer, quem decidiu foi o gestor. Mas se o parecer é desarrazoável, não tem menor fundamento jurídico, há uma possibilidade de penalização de advogados. Como há uma possibilidade de responsabilização do comitê de investimento por uma opinião completamente diferente. E aí eles são chamados no processo. Quem decide está decidindo com base em alguém que opinou tecnicamente, mas tem a sua responsabilidade também. Até que ponto ele deveria ter checado, até que ponto ele teria condição de contrariar. Essa é a linha de raciocínio sob o ponto de vista de responsabilização nos tribunais de contas, na CVM, né, no Conselho Monetário Nacional, nesse Conselho Superior, que nós vamos ter de recursos, pode ter certeza que vai caminhar nessa linha. Tá? Deixa eu só te fazer Bom mais dia. uma pergunta para terminar esse assunto. Conselho Curador. Sônia Marão, Chapada do Sul. Conselho Curador, Conselho Executivo, Conselho Fiscal. O que é que nós temos no comitê? Membros dos 3 conselhos. O membro participa dos 3. Sim. 2 do curador, o presidente e o tesoureiro, digamos assim, do administrativo, e 2 do Conselho Fiscal. Então, quem deveria ser o comitê? Como deveria ser composto esse comitê? Que pessoas? O comitê de investimento ideal, assim, modelo ideal, que não participe das outras instâncias. Nenhuma instância deve participar, o servidor deve participar em mais de uma instância, o mesmo servidor. Tá? Isso aí é o ponto-chave da segregação de função, que tem a sua finalidade. Comitê de investimento, o que nós estamos, a experiência nossa no Estado de Mato Grosso, a MTPrev, lá, a experiência é profissionais que têm um perfil nessa área, profissionais que têm uma certificação. Tá? É isso que a gente busca lá. Nós temos uma dificuldade enorme. No Estado de Mato Grosso são 5. 5. Nós estamos com a dificuldade de colocar 5 profissionais certificados. Mas nós estamos falando do Estado. Quer dizer que no Estado nós temos Tribunal de Contas. Quantos técnicos auditores que nós temos? Com um perfil muito próximo disso. Não temos? Temos. Né? Poder Judiciário, Poder Legislativo, Defensoria Pública e tal. Nós somos 6 órgãos de poderes e nós temos dificuldade de arrumar 5 com certificação e que queiram ir para lá. Dentro do Tribunal de Contas, eu gastei meia hora com a auditora lá para convencê-lo que a gente precisava participar lá. E um dos motivos é a responsabilização dos profissionais. Tá? Bom dia.
Alexandre Macedo, de Rio Verde, Goiás. Eu represento também a Agoprev, que é a Associação Goiana de Previdências Municipais. Já foi tocado esse assunto aqui, mas eu acho importante reiterar para esclarecer algumas dúvidas. 3 pontos me chamaram muita atenção em relação ao ciclo de palestras que nós estamos assistindo aqui, que são pontos nos quais a reforma já promulgada afeta diretamente estados e municípios de imediato. O primeiro ponto seria o aumento da alíquota funcional de 11% para 14%. Já foi explicado que existe um interstício aí de 90 dias para que seja regulamentado por leis municipais. Então não tem que ser agora imediato, até porque tem que ter um tempo hábil para poder fazer isso. O segundo ponto é a questão da previdência complementar, para quem ganha acima do teto do regime geral. E o terceiro e principal ponto, esse da questão da previdência complementar, nós temos 2 anos, né? É um tempo mais do que suficiente para ser regulamentado. E o terceiro e último ponto, que é o que mais está trazendo dúvidas para nós, gestores, é em relação ao pagamento dos benefícios previdenciários, excluindo-se aposentadorias e pensões. Existem alguns advogados que dizem que seria de imediato. A interpretação deles é que a partir de agora, com a promulgação e publicação do Diário Oficial da nova reforma, da reforma da Previdência, nós já teríamos que passar esses pagamentos para o ente federativo. Então, a partir de agora, imediatamente, as prefeituras teriam que arcar com esses custos. Já existem outros entendimentos de palestrantes que nós assistimos aqui, que nós devemos aguardar uma nota técnica que provavelmente vai ser divulgada dia 4 de dezembro, e uma cartilha explicativa de que forma que nós vamos definir sobre esse assunto. Então fica a dúvida, esse pagamento tem que ser de imediato ou pelo fato de já ter sido feito orçamento e tudo mais, não há tempo hábil para mexer nisso aí agora nesse final de ano, a gente pode deixar isso para a partir de janeiro, é a grande interrogação que fica no ar. Ok, vou dar minha opinião sobre esses pontos. Pagamentos e benefícios. A questão orçamentária, bom, para mim, isso está previsto numa lei sua, além do cálculo atuarial, ok? Nós vamos adequar, além de compor ali, mas são detalhes. A sua lei, a partir de hoje, ela não foi recepcionada, ou o argumento de alguns que ela é inconstitucional, não importa muito a forma que você vai encarar. A lei não tem mais habilidade para pagar os demais benefícios no RPPS, tá? Esse é um ponto. Questão orçamentária. Questão orçamentária eu não vejo impeditivo. O que há é uma dificuldade. Mas eu posso fazer alteração do meu orçamento. Créditos adicionais. Ronaldo, eu não tenho limite. Busca-se limite. Tá? Vou trazer transferência de dotações e eu resolvo. Eu poderia resolver questões orçamentárias dentro desse ano. Tá? Mas o outro problema talvez é a operacionalização. Né? Quem está fazendo perícia médica e outros pontos. Inclusive, por isso eu trouxe aquela apresentação, a parte final que eu não falei ontem, que comecei aqui hoje. Quais são as dificuldades reais do gestor? Né? Qual é a fundamentação e a motivação do gestor para cada ato? Qual é a orientação, a época que ele decidiu? Então, aquela lei tem tudo a ver com isso. Tá? Então, minha interpretação hoje, se eu fosse gestor, eu ia analisar a situação. Primeiro, trabalho de convencimento com o executivo. Nós vamos articular. Conversar com o executivo, secretário, principais secretários, prefeito. Gente, agora, como é que vocês estão? Tem capacidade de orientação? Condições de operacionalizar isso? Quanto tempo a gente demora? Uma semana? Ou só o ano que vem? Começa a fundamentar, fazer a justificativa. Tá? Questões orçamentárias, vamos resolver hoje? Aliás, nós precisamos resolver também o orçamento do ano que vem. Já está sendo debatido, né? Ainda não foi aprovado. Vamos colocar no orçamento. Então, a operacionalização de cada um. Sobre o aspecto jurídico, é isso. Meu entendimento, juridicamente, não poderia mais pagar. Então, para os que já estão sendo pagos, né? Está acabando, né? Eu vou responder as 3 dias e já encerro. Então. Os que já estão sendo pagos. Outra forma de resolver, eu vou indenizar, continuo no RPPS e a prefeitura me indeniza, é uma possibilidade também, tá? Então vai depender da situação de cada um, mas a sair. Eu, por exemplo, ia depender da construção. O prefeito consegue, o executivo consegue operacionalizar tudo semana que vem, ok, tudo é seu, então vamos lá. Crédito adicional, altera o orçamento, perícia, tudo mais, já resolve. Só consigo o ano que vem, faça justificativa, fundamentação. Os que já estão sendo pagos, eu faria uma indenização da prefeitura para o RPPS, e os novos, se aparecer algum outro, eu falo, eu não faria.
Agora o prefeito assume aí. Até porque o auxílio-doença, por exemplo, parece que é continuidade da folha, ele poderia dar um tratamento nessa mesma linha, não mudaria o conceito do instituto, não seria auxílio-doença, mas continuidade da folha, não vejo muita dificuldade em operacionalização. Tá? A segunda pergunta, puder repetir, depois a primeira. Não foi exatamente isso, a maior dúvida era isso aí. Há é uma possibilidade de multa por parte do TCM se os RPPs continuarem pagando esses benefícios até o final do ano, inexiste. Não, ela não inexiste, porque assim, como nós não temos essa uniformidade nos tribunais de contas, cada um vai ter um entendimento. O que nós precisamos, e aí eu peço a vocês, façam dentro de cada tribunal, amanhã, uma consulta formal, qual é o entendimento do tribunal. Além da consulta formal, vamos conversar. A conversa ajuda muito. O problema é que nós temos decisões diferentes de vários julgadores e decisões diferentes no tempo. Se a gente for julgar dentro do Tribunal de Contas, daqui a um ano, a situação de hoje, é importante que os julgadores, nos termos daquela lei que eu coloquei ali, tenham uma noção qual era o entendimento hoje, daqui a um ano. Tá? Então, os tribunais de contas precisam internalizar isso. Então, há sim uma possibilidade, sempre há. Então, minha sugestão, converse com o Tribunal de Contas, quem tem associação dos estados, ponto importante, caminhe por meio da associação dos RPPS, que você tem uma visão institucional representativa, façam uma consulta formal e vão abrir o debate, tá? Para os tribunais de contas, e não estão aqui, porque aí a crítica para quem não está é ruim, né? Nós vamos desenvolver mais. E a gente vai tentar replicar isso perante por meio do IR, na Tribunal, para a gente poder trabalhar essa situação, tá bom? Gente, agora eu vou. Vamos lá. Só mais uma, então. Questão de pagamentos de guia. O INSS dá um prazo até o dia 20. E nós fazemos as nossas guias para que pague até o 5º dia útil. Os prefeitos geralmente atrasam um pouco. Como fica a situação perante o Tribunal de Contas? Qual o prazo poderia dar para eles? O prazo, a última pergunta mesmo a gente encerra, né? O pessoal. O prazo é aquele que está previsto na legislação de cada um de vocês. Mas eu vou além. A legislação de vocês está previsto multa e jura pelo atraso? Isso é um ponto importantíssimo, tá? Se não tem, incluam. Se tem, cobrem. Porque se não estiver cobrando, aí nós temos uma responsabilização do gestor que não está cobrando. Outra coisa, se eu tenho atraso e tem multa e jura, quem é que paga? É o orçamento, o tesouro, ou é o bolso do gestor que deu causa atrás? O bolso do gestor que deu causa atrás. Alguns tribunais de contas, o meu, tem esse entendimento, outros não. Há, claro, a possibilidade de não responsabilizar se houver uma alegação, olha, eu não tinha orçamento. Ou eu tinha orçamento e não tinha financeiro. Aí sim, aí a gente já passa a responsabilidade, mas a imputação lá. Gente, ó, eu poderia se ele não pagou, os conselhos façam representação ao tribunal, ao conselho fiscal, faça o conselho fiscal, ao controle interno, ao Tribunal de Contas, ao Ministério Público, expõe a situação, tá? Cobrar. Gente, ó, assim, de coração, nós fizemos hoje uma palestra de providência. Eu tive a oportunidade de concluir a minha de ontem, que eu não tive tempo, né? Fico aberto aqui para os debates e assim, obrigado a todos e que a gente volte para o nosso estado e reproduza, né? Eu vi uma palestra assim, a prestação de um palestrante, a prestação de contas ao chegar. A maior prestação de contas que todos nós podemos fazer, sabe qual é? Ao chegarmos nas nossas unidades, vamos os demais servidores e falar assim, olha, o que eu aprendi, o que eu tenho de dúvida lá, minhas dúvidas comentários são essas, e dialogar. Obrigado, gente.